Fala pessoal, tudo bem? Você acompanha meu canal faz um tempo, sabe que eu falo bastante sobre câncer de pele, mas aí pode estar rolando a pergunta: bom, quando que eu devo procurar um cirurgião plástico para tratar o câncer de pele? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, você vê que eu falo bastante aqui de câncer de pele e às vezes deve rolar essa dúvida, assim, talvez na sua cidade não tenha um cirurgião plástico que trate câncer de pele e pode bater essa dúvida, né? Pô, quando que eu devo procurar especificamente um cirurgião plástico ou quando que o cirurgião plástico deve estar na minha cirurgia junto com outro profissional para cuidar do câncer de pele? Primeira coisa que eu preciso falar, e que é um mito que existe aí na sociedade, é que o cirurgião plástico daria os pontos de cirurgia plástica, que são pontos especiais que não deixam marca. Isso não é verdade, o cirurgião plástico não tem nenhuma habilidade excepcional, não existe ponto de plástica. O que existe são técnicas que os outros profissionais, dermatologistas, cirurgião geral, cirurgião oncológico, também podem dominar, não tem nada de muito especial. São os pontos subdérmicos, os pontos que a gente dá um pouquinho abaixo da pele com ponto absorvível. Isso faz com que aquela sutura, esse ponto, ele segura ali por mais tempo, né, os tecidos aproximados, e permitem que a gente tire o ponto de fora, o ponto preto de nylon, mais precoce. E tirando de forma mais precoce não fica tão marcado, não fica aquela marca de trilho de trem que a gente chama, né, aqueles furinhos do lado. Basicamente é isso, assim, não tem nada de muito excepcional nesse ponto. Você pode, enfim, dermatologistas, cirurgiões oncológicos também dão esse ponto. Então não existe o ponto de plástica e que se você for operar com cirurgião plástico é garantia de que vai ser melhor a cicatriz. Então isso é importante falar, não existe o ponto de plástica. Enfim, existe o profissional que está habituado a tratar câncer de pele que dá os pontos ali com cuidado, os pontos fininhos, tira precoce. E, enfim, é isso, não existe o ponto de plástica. Mas câncer de pele é tratado por diversos profissionais, a grande maioria dermatologistas, né? De preferência os dermatologistas que são mais voltados para a parte de cirurgia. Existe até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, né? Dermatologistas que boa parte do tempo deles eles estão operando e que tem um ótimo treinamento e que, enfim, dão esses pontos e fazem a grande maioria dos procedimentos. A grande maioria dos cânceres de pele são resolvidos com uma retirada e sutura simples, ou seja, um fechamento ali, às vezes avança um pouquinho a pele, um retalhinho e está resolvido. Cirurgiões oncológicos também tratam, cirurgiões gerais, e a minha recomendação é que você sempre procure um profissional habituado a fazer isso, que não seja assim a exceção, né? O cara que opera tudo ou trata tudo e, enfim, pintou ali, ele vai, não, eu resolvo também. Tente procurar uma pessoa que esteja mais habituada a fazer aquilo de rotina. Isso vale para qualquer profissional, né? Até arquiteto, enfim, engenheiro. Enfim, você quer um engenheiro que constrói ponte para fazer pontes. Acho que o mesmo é válido aqui. Mas não existe uma especialidade que é dona do câncer de pele. É multiprofissional e conforme vai avançando a etapa, existe o cirurgião plástico, o cirurgião dermatológico, o cirurgião oncológico, o cirurgião de cabeça e pescoço também, que faz as cirurgias maiores no rosto. E, enfim, todos trabalham em conjunto e vão trocando figurinhas. Mas, respondendo a pergunta do vídeo, né? Bom, quando que eu preciso de um cirurgião plástico especificamente? Eu diria o seguinte: quando é um defeito muito grande, em qualquer região abaixo do pescoço que precisa de um grande retalho, ou seja, mobilizar a pele e músculo de um outro local, aí você vai precisar de um cirurgião plástico, mas aí não é você que vai chamar, provavelmente é o outro profissional que vai chamar o cirurgião plástico para entrar em conjunto. E eu acho que qualquer lesão no rosto, qualquer lesão que seja maior no rosto, então vamos imaginar a região malar, aqui a região aqui da bochecha, a região frontal, que não vai, você pode fechar primário, você poderia fechar borda a borda, mas isso pode distorcer, deixar repuxado, às vezes até retrair a região da pálpebra aqui, ou pode subir a sobrancelha, então você precisa de um retalho, ou seja, você precisa puxar a pele ao redor para aquilo não ficar repuxado, deformado. Então esse retalho entra na área do escopo de vários profissionais, mas o cirurgião plástico faz isso com uma maior frequência, né? Um retalho de pele para não ficar repuxado. E eu diria que a reconstrução de lábio, nariz, pálpebra e orelha, aí sim é o grande filão do cirurgião plástico na reconstrução.
A orelha não tem função, a gente não ouve melhor por causa da orelha, então assim, seria uma função estética, mas às vezes você precisa avançar a pele de um lado e do outro com cartilagem, às vezes a gente puxa a pele de trás da orelha e passa para frente para tapar o buraco. Isso, enfim, vai ser decidido ali na hora conforme o tamanho do defeito. A pálpebra, o nariz e a boca, essa sim tem função, né? Então, assim, além de deixar bonito, é importante deixar funcional. A pálpebra, porque se não fechar direito, o seu olho fica ressecado. O nariz, se você apertar muito, assim, quiser puxar borda a borda, você vai ficar com uma restrição de ar ao respirar. E a boca, a continência de alimentos. Você pode, eventualmente, numa cirurgia maior, perder saliva, enfim, alguma coisa do gênero. Na reconstrução da pálpebra é uma das mais difíceis, né? Existem vários retalhos, às vezes você puxa a pele da pálpebra de cima para de baixo para de cima, pele da testa para cá, enxertos de cartilagem de orelha, fiz um caso essa semana. A gente geralmente fixa o tarso, que é essa parte durinha aqui, na órbita, para não ter essa retração que é sempre cruel no pós-operatório. No nariz a gente faz retalho às vezes de pele, né? É importante lembrar que a melhor pele da região é a pele vizinha, a pele mais parecida, né? Uma pergunta muito comum, por que você não tira a pele da região da clavícula e coloca um enxerto, né? Ou tira a pele atrás da orelha e coloca um enxerto? É muito fácil fazer isso, o problema é que a característica da pele é muito diferente. Então, a melhor pele é a pele da vizinhança. Então, a gente sempre gira a pele daqui do nariz para tapar o buraco, de forma a não deixar deformado o nariz, repuxado de um lado, né, torto. A gente às vezes faz um retalho miocutâneo, leva o músculo junto, às vezes até leva a pele da testa para a região do nariz para conseguir cobrir. E o lábio também é super complexo, você precisa reconstruir a musculatura, a mucosa por dentro e o vermelhão, deixar bem alinhado. Então eu diria que é isso, assim, se você tem um defeito grande no rosto, uma cirurgia que potencialmente vai ser uma cirurgia grande, é interessante ter um cirurgião plástico junto, te operando ou junto na equipe. Dito isso, nem todos os lugares do Brasil são, nem todo lugar é São Paulo, que tem bastante cirurgião plástico especialista nisso. Tem cidades que não tem cirurgião plástico e tem cidades que tem o cirurgião plástico que só opera mama, lipo e abdômen. E é uma coisa comum e tá tudo bem, o cara é focado nisso, o consultório dele é focado nisso e não tem tanta disponibilidade. Geralmente nessas cidades a gente tem cirurgiões oncológicos que são muito bem treinados também. Eu tenho grandes colegas aí em vários lugares do Brasil que fazem ótimas reconstruções, eles me mostram fotos às vezes. Eu falo, poxa, eu fico até assim um pouco invejoso da reconstrução que eles fizeram, que são ótimas reconstruções. Então assim, de forma geral, cirurgião plástico, quando você tiver uma coisa maior no rosto, um grande defeito no corpo, uma área sensível, tipo nariz, pálpebra, orelha, lábio. E se você tiver numa cidade menor que não tem cirurgião plástico, se você tiver com um cirurgião oncológico que faz isso com frequência, que faz isso de rotina, eu acho que você pode sim ter um excelente resultado com esse cirurgião. Faça com quem faz com frequência e sempre procure indicação ali dos pares, dos outros médicos e pacientes para ver se você está entrando numa fria ou se está entrando, enfim, num negócio confiável. Nunca dá para saber, resultado pós-operatório varia muito, mas essa seria a minha dica. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!